Fala aí galera, beleza? Júnior aqui de novo. Hoje vamos aqui para um vídeo novo, novamente super simples e descomplicado como vocês gostam. E dessa vez vai ser um unboxing e review de uma fonte gamer, o modelo da Rise Mode Atomic, com LEDs branco, né? Essa daqui tem esse flu-fluzinho aí que o pessoal gosta. E uma fonte aqui de 500 watts e com PFC ativo, o que é uma especificação aí muito importante para sua fonte ter mais segurança principalmente. Beleza? Então a gente vai começar aqui pelo unboxing, depois eu vou mostrar para vocês aqui ela instalada no computador, as especificações técnicas dela para você já ter uma ideia se é o suficiente aí para o setup que você está pensando em montar. E aí beleza, e aí a gente faz uma conclusão aqui bem legal para ver se eu indico ou não essa fonte para vocês, tá? E antes de mais nada, por favor, curte o vídeo, se puder se inscreve no canal, eu agradeceria bastante. E qualquer dúvida pode pôr aí nos comentários que a gente responde todo mundo, beleza? Se você quiser comprar essa fonte, eu vou deixar o link aqui embaixo de sites de extrema confiança para você poder comprar aí com segurança e chegar na sua casa, beleza? Bora lá então pro vídeo. Bom pessoal, estamos com a caixa aqui dela então. Você viu que ela vem lacradinha pelo tipo de plástico, né? Não tem aquele selo. Aqui o código do modelo dela, uma lateral com algumas informações. Certo, aqui na lateral também tem uma etiqueta. Essa outra lateral, todas as especificações técnicas. Aí você pode pausar o vídeo para dar uma olhadinha aí, mais detalhadamente. Lá 500 watts, né, tal. Aqui só tem o símbolo da Rise Mode. Aqui embaixo não tem nada. Bom, vamos tirar esse lacre aqui então. Beleza, tiradinho o lacre. Vamos dar uma olhada aqui, vamos abrir ela. Vamos tirar essa tampa aqui. Aqui dentro, olha que legal, tem uma outra tampa. Você já vê que tem uma qualidade aí de unboxing bem bacana, né? A caixa é bem bonita. Tem uma espuma aqui em cima daquele tipo de espuma branca aqui para proteção. E ela é bem grossa, ó, que legal. Olha, e vem espumas aqui também na parte de cima e na parte de baixo. Nas laterais, na verdade, né? Um cabo aqui de energia. Já no padrão brasileiro de 3 pinos. E aqui a fonte também vem embrulhada aqui num saquinho, ó. Realmente tem uma qualidade aqui de unboxing, qualidade de embalagem muito legal. Vamos tirar esse adesivo aqui, tirando tudo o saquinho, beleza? Tá aqui a fonte então. Bom, essa daí que a gente tá vendo é a parte de baixo, onde tem uma grade em metal, muito bonita, uma fã branca, né? Ela tem um LED, bonita demais mesmo, gostei, hein? Aqui a lateral também as especificações dela, da fonte. 110, 220. Aqui na parte de cima não tem nada. Ela é pesada, viu, gente? Bem pesada mesmo. Aqui uma saída de ar. E aqui a parte traseira dela, aqui onde é a saída de ar. O selinho aqui, Active PFC. A chavinha de energia. E o encaixe lá do cabo de energia. Bom, vamos tirar aqui e desenrolar esses cabos aqui. Beleza? Primeiro cabo que a gente tem é conexão 24 pinos da placa-mãe, né? E ela é revestida em nylon, olha que bacana. Revestimento aí para dar mais proteção aí e firmeza para os cabos, né? Aqui o cabo PCIe, que vem 2 de 8 pinos cada, para a gente colocar na placa de vídeo. Ele pode ser dividido para ficar 6 pinos cada um, ao invés de 8. Aqui são os cabos de Molex e também do conexão do HD. Aqui mais 3 cabos para HD ou SSD, né? Tanto faz. Aqui mais cabo Molex, mais cabo de HD. Aqui o conector do processador, que ele pode ser dividido em 4 pinos cada um, mas normalmente se usa 8. E tá feito um unboxing aqui da fonte, tudo bonitinho. Bom pessoal, após aí um unboxing, vamos entrar aqui nas partes das características técnicas dela, tá? Então, ela é uma fonte de 500 watts, o modelo é o Atomic, né, da marca Rise Mode. Ela tem PFC ativo. O que é o PFC ativo? De uma forma resumida, o PFC, a sigla, né, PFC, significa Power Factor Correction. Então, ele é um fator de correção de força, que ele tem duas principais consequências, que é diminuir a perda de energia, ou seja, aumentar a eficiência da fonte, e também diminuir a temperatura. Então, ele é uma especificação técnica que é muito importante ter nas fontes. Eu não recomendaria nenhuma fonte sem PFC ativo para um setup gamer ou um setup de produtividade,
para quem vai trabalhar com renderização de vídeo, programação pesada, enfim, qualquer coisa aí que use um hardware muito potente, porque pode apresentar problema no futuro dessa fonte, né? E se der um problema na fonte, quem sabe o que pode acontecer com o restante das peças, com a placa-mãe, placa de vídeo, processador, memórias, enfim, tudo, né? Então essa é uma especificação muito importante ter. A fan que ela possui, ela é de 120 milímetros, que é um tamanho de fan, né, padrão que as fontes têm. Algumas têm fãs menores, então é uma fonte padrão, né, o tamanho dessa fan, e ela tem um LED branco. O LED ele fica direcionado para baixo do seu computador. Então você, olhando a sua CPU, você não vai conseguir ver esse LED, mas ele vai clarear um pouco a parte de baixo do computador, né? Então, clareando a parte de baixo, você pode ver assim, olhando lá para baixo, você vai conseguir identificar. Mas não é algo que seja um fator determinante entre escolher outro modelo ou esse daqui, porque o LED não dá para ver quase que nada. Tá? Em relação às conexões, de uma forma mais geral, né, como eu já mostrei ali no unboxing, tem um conector de 24 pinos para a placa-mãe, um conector 4x4 que é para o processador, e o processador normalmente ele usa 8 pinos, né, a maioria. Tem conectores para SSD, SATA, né, ou HD também, tanto faz, é o mesmo conector. Tem conectores Molex para você ligar aí principalmente fãs extra do gabinete. E tem o conector PCIe, que é para a placa de vídeo, que esse conector ele é um 6+2, ou seja, para placas de vídeo que usa 6 pinos, ótimo, e para placa de vídeos que usam 8 pinos, você gruda lá os outros dois, pronto, vai servir para os dois. E esse tem dois conectores desse tipo, ou seja, para placas de vídeo que tem dois conectores de 8 pinos, eu nunca vi dois de 6, tá? Eu acredito que não tenha, realmente nunca vi. Mas dois de 8 sim, você pode usar também. Se bem que para esse tipo de placa de vídeo eu não recomendaria essa fonte. Teria que ser uma fonte muito mais potente, uma fonte aí com uma top de linha ou intermediária para mais, tá? Essa daqui seria entre o baixo custo e a intermediária. Então eu não indicaria essa fonte para esse tipo de placa de vídeo, mas é possível também se você quiser, dependendo do modelo, tá? Sobre a qualidade de construção dela, como a maioria das fontes ela é feita toda em metal, e é um metal resistente, você percebe que a qualidade dele é muito boa, e tem também algumas saídas de ar e entradas de ar para poder fazer um fluxo bem bacana, né, do ar que vem da fan. Então isso é muito bom. Em relação à qualidade de construção, eu não tenho o que falar. A qualidade de construção dela é excelente. Normalmente ela tem garantia, se você comprar num bom site, de 1 ano. Então são 12 meses de garantia pela Rise Mode aqui no Brasil. E embora ela não tenha o selo de eficiência 80 Plus, o fabricante informa que ela tem 82% de eficiência energética. Ou seja, muita gente confunde a eficiência energética com a potência da fan. 500 watts, se ela está especificando lá, ela tem, tá? Nesse caso aqui ela tem. Porém, a energia que é utilizada para chegar nesses 500 watts ou qualquer outra potência que ela está utilizando no momento, parte dessa energia é perdida em forma de calor. O que significa a fonte ter 82% de eficiência? Vou dar um exemplo. Vamos supor que a fonte está utilizando lá seus 500 watts. Se ela tem 100% de eficiência, que nenhuma fonte tem isso, tá? Eu já adianto para vocês, quer dizer que de todos os 500 watts que ela utilizou, nada se perdeu. Essa energia foi 100% utilizada. Se ela tem 80% de eficiência, significa que 20% foi perdido, seja em forma de calor ou qualquer outra forma de perca, tá? Então isso é que significa eficiência. E o selo 80 Plus veio para fazer uma padronização nessa eficiência energética. Essa fonte ela não tem o selo, mas o fabricante informa 82. Então você já pode ter certeza que é um pouco menos que isso, porque as fontes que têm o selo 80 Plus, que tem o White, o Bronze, o Silver, o Gold, o Platinum, tem vários, tá? As fontes que têm 80 Plus, elas também é menos do que elas estão especificando lá, você pode ter certeza. Infelizmente essa é a realidade, tá? Então ela deve ter algo aí em torno de 75 a 80% de eficiência, que já é muito bom para uma fonte de baixo custo. Uma outra coisa muito interessante também que ela possui, que isso é importantíssimo em todas as fontes que você for comprar, você observar, ela não tem aquela chave seletora
da voltagem, se você quer 110 ou 220. Todas as fontes que têm essa chavinha seletora não são fontes de boa qualidade, isso eu posso afirmar para vocês. E também não quer dizer que o contrário seria verdade, que todas as fontes que não têm a chavinha seletora é de boa qualidade. Isso não é verdade, porém, se ela não tem a chavinha seletora, já é um indício que ela é uma fonte de boa qualidade, tá? Então, um exemplo, essa daqui, ela é bivolt automática, ela não tem aquela chavinha seletora, então esse é um fator muito importante também, que dá pra gente ver que tem uma qualidade de construção superior. Bom, pessoal, então vamos fazer aqui o teste de carga aqui na fonte da Rise Mode. Então aqui está o PC, né? Antes eu vou falar a configuração dele para você saber o que a gente está utilizando. Aqui tem um processador que é um Intel i5, o Xeon modelo 2640V4 de 10 núcleos e 20 threads. Tem 16 GB de RAM. Aqui uma RX 580 2048SP de 8 GB e aqui a fonte instalada no sistema. Então aqui comecei o teste faz quase 3 minutos. Então a gente pode ver aqui a temperatura do CPU bem frio, e aqui é da GPU. Bom, vou deixar rodando o teste aqui e depois a gente volta para fazer uma análise se teve algum problema, se eu percebi algum tipo de deficiência de energia, para a gente ter certeza se essa fonte está aguentando bem aqui o setup. Deixei aqui por enquanto 10 minutos para a gente já começar uma análise, né? Então vamos verificar aqui, ó. Aqui é interessante a gente saber se está tendo perda da performance, porque aqui no gráfico do Furmark, que ele faz uma estresse na GPU, por exemplo, aqui ele está com a GPU, ó, 100% load, ou seja, ela está usando 100% dela. A média, que ó, o mínimo de FPS deu 71, o máximo 75 e a média 73. Então você vê que o mínimo e o máximo está exatamente na média, ou seja, não teve queda de performance. E a gente consegue ver aqui no gráfico, o amarelo é a temperatura, se manteve estável, né, mas não tem nenhuma relação isso com a fonte. E aqui, além de eu estar fazendo estresse na GPU, eu também estou fazendo estresse na CPU. Aqui pelo CPU-Z, né, que mostra os dados do processador, né, é 10 núcleos e 20 threads, tá usando 100% dele aqui, memória, a placa de vídeo, né, frequência que está sendo usada, e aqui no Bank, ó. Então ele está testando aqui, eu coloquei no teste de estresse, né, tá fazendo teste. Vamos ver as temperaturas da fonte aqui, se a gente vê alguma coisa de estranho. Aqui do lado, 31 graus, aqui, eu colocando a mão, ele chega a estar frio, viu? Porque é bem ventilado esse gabinete, né? E tá com a tampa aberta também, chega a estar frio. Vamos ver aqui atrás. Ó, pessoal, aqui atrás dela, dá inclusive pra gente ver o fan lá com a LED branca, né? Vamos tentar medir a temperatura lá dentro para ver se a gente acha algum ponto muito quente. Lá 43 graus, um ponto aqui que deu 48, 50, aqui, ó, nessa parte aqui tá 50. Aqui no dissipador, tá vendo que tem um dissipador, parece que de alumínio, 40 graus. Vamos tentar lá ver mais profundo lá, ó, 41. Tô passando o sensor para ver se eu pego algum ponto mais quente. Ó, tô passando aqui por várias posições, ó, e eu não tô achando nenhum ponto com uma temperatura acima da média. O mais forte que eu consegui foi ela agora 49 graus, 50, 51, estabilizou no 51. Bom, então sobre a temperatura já dá pra gente ver. E aqui na parte metálica, frio até, não tá nem morno, tá totalmente frio. Bom, e o teste continua rolando aqui, processador 100% de carga, a gente consegue ver aqui, ó, a temperatura que ele tá. Inclusive esse processador é muito frio, esse 2640V4, muito frio mesmo. E a placa de vídeo aqui, 74 graus, essa RX 580 é muito fria também. E vamos ver se teve alguma mudança aqui na performance. Continua mínimo 7.1, máximo 7.5. E a média 73, nenhuma diferença. Então, perfeito. Nos testes realizados aqui, a fonte está aguentando muito bem o setup, placa de vídeo e processador com 100% de full load. Bom, pessoal, então agora para a gente concluir esse review e aqui a análise da fonte da Rise Mode Atomic 500 watts, o que eu poderia dizer para vocês? Eu indico essa fonte com certeza, com 100% de tranquilidade, para setups que não exijam muita performance e muita força da fonte. Um exemplo, você vai ligar numa 3060, numa RX 580, numa 5600 da AMD Radeon, algum setup que seria mais entre o intermediário e um pouco abaixo o básico. Então agora se você quiser ligar numa
3080, numa 5900 XT ou para cima disso, aí não é a fonte ideal, tá? Então, até esses setups que eu falei, da 3060, 5600 XT, seria o top para essa fonte. Porque todo setup que usa muita energia, você teria que usar uma fonte de mais qualidade ainda, tá? Porque fonte, a marca é o principal. Eu diria que mais do que as especificações da fonte é a marca, né? Porque uma fonte de, quando a gente fala, ó, tem que ser uma fonte de qualidade, é a marca. Então, a Rise Mode é uma fonte custo-benefício, não é uma fonte top de linha, mas está muito aquém daquelas marcas muito simples que você tem que tomar cuidado. Tem gente comprando marca, eu não vou citar marcas ruins, tá? Mas tem gente comprando uma fonte aí de 650 watts, 800 watts, que custa R$ 200. Isso daí você pode ter certeza que vai ser um belíssimo de um problema aí no futuro. Então eu indico essa fonte para você que está montando seu setup básico, setup intermediário. É uma fonte que tem garantia aqui no Brasil, qualidade de construção muito boa. Os cabos dela é cabo padrão, não tem nada de excepcional, mas também não tem nada que seja muito ruim. Então, é uma fonte padrão. Então eu recomendo essa fonte. Eu já uso ela aqui para montar PC Gamer há muito tempo, desde que ela foi lançada praticamente, então eu gosto bastante dela, tá? Recomendo aí para todos os meus clientes e também para quem deseja montar o seu setup. Beleza, pessoal? Então fechamos aqui. Obrigado mais uma vez pela atenção de vocês. Se puder, deixa o like aí e segue a gente aí, beleza? Se tiver alguma dúvida também, você sabe, pode colocar aí nos comentários que eu respondo todo mundo, beleza? Um grande abraço para vocês aí e até a próxima.